Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo nesta noite. E as pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos nesta noite. Como é que a igreja vai dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre aqui à casa do nosso Deus. Amém, querido? Estarei dando os avisos nesta noite. Amanhã às 19 horas, ensaio com todas as senhoras. Amanhã das 19 horas, ensaio com a senhora também. Às 19 horas, ensaio com todos os senhores. E o diácono Silvino manda avisar também todos os senhores que ainda não estão participando do grupo de senhores. Depois do culto, ele que tem uma reuniãozinha breve com esses irmãos, aqueles que não estão participando do grupo de senhores ainda. Então ele quer ter uma reunião com todos esses irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Ainda na segunda-feira, às 20 horas, teremos oração aqui, né? Convidamos toda a igreja para estar orando na segunda-feira, buscando a face do nosso Deus. Não tem nada melhor do que buscarmos a face desse Deus todo-poderoso. Amém? Na terça-feira, estudo da palavra de Deus. Vamos participar, irmãos. Hoje nós tivemos um estudo pela manhã na escola dominical, um estudo maravilhoso, abençoados, né? Muitas vezes a gente não quer ser confrontado, mas a palavra quer nos confrontar para nos alcançar e nos libertar. Então foi um estudo abençoado. Na terça-feira também não será diferente. Quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, oração com as mulheres. Mas é só para as mulheres? Não, para todos aqueles que querem orar. Está aqui na quarta-feira pela manhã, das 8 às 9 da manhã. Na quinta-feira, culto de libertação, culto de adoração ao nome do Senhor. Convidamos todos para estar participando deste culto. Na sexta-feira também, irmãos, haverá oração com todos os obreiros. A Santa Ceia será no domingo de hoje a 8. Então nós teremos oração com todos os obreiros, está orando para o nosso Deus em nome de Jesus. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite a Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Os irmãos estão sentindo a ausência do pastor, ele já chegou, está na cidade, já veio aqui, mas o pastor, felizmente essa virose também alcançou o pastor também, está ali se recuperando. Creio para a glória de Deus ele estará aqui na terça-feira. Deus traz. Nossa irmã Flávia também manda avisar que haverá o primeiro culto do jovem, não será aqui na igreja, será no monte, mas que todos os jovens estarão aqui às 19 horas para estar ali no monte, cultuando ao Senhor. O primeiro culto do ano que será no monte. Não há nada melhor do que estar na presença, seja no monte, seja na igreja. O importante é estarmos na presença de Deus. Irmãos, nossa irmã Eliane Barreto manda avisar também aos irmãos, aqueles irmãos que comprou, felizmente a gente não queria falar isso, mas vamos falar, né? Aqueles irmãos que comprou as pizzas aí, que é para ajudar na construção do banheiro. Nossa irmã Eliane está precisando para cumprir, fechar ainda daqui para amanhã. Então, ela pede a compreensão dos irmãos para estar contribuindo com aquela que comprou as pizzas aí para ajudar na construção do banheiro ali no sertão. Amém, queridos? Isso também faz parte de viver o reino de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo 13. Procure alguém aí que está do seu lado, que não tem a Bíblia, compartilhe com ele ou com ela nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 13. Versículo 24 em diante. Eu peço aos amados, pode abrir as suas Bíblias. Glória a Deus. Mateus 13 é a parábola do joio. Mateus 13, versículo 24 em diante. Todos encontraram? E aqueles que não encontrou, eu dou um recadinho da parte de Deus. Participa da escola bíblica dominical e do estudo. E se você tiver dificuldade, vem aqui na Bíblia, tem aqui,
na frente, antes de Gênesis, tem ali mostrando, no meio também tem. Então, não deixe de folhear a sua Bíblia. Muitas vezes, querido, a gente não gosta de falar, mas a gente tem que falar. Muitas vezes a gente sabe o nome de tanto ator de novela, de cantor, de tudo. Mas da Bíblia a gente não sabe onde é que fica um capítulo. E isso é porque prova para a gente que a gente não está lendo a Bíblia. Me desculpe, mas a verdade prova que a gente não... Eu sei que eu tenho dificuldade, às vezes, de encontrar, mas eu encontro. Isso não quer dizer... Mas eu estou falando assim, que tem gente que não sabe onde é que está, porque ele dá em tudo na internet, ele sabe de tudo. Mas quando falar onde é que fica o livro de Mateus, acho que é lá no Velho Testamento. Você sabe que tem gente que é assim? Eu já vi, irmãos. Vamos lá, ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim... irmãos, espera aí, antes de eu ler, esqueci. Quarta-feira, irmãos, quarta-feira à noite, nós teremos evangelismo no ar livre. Convidamos a igreja para estar participando, haverá culto no ar livre, vamos voltar o trabalho do Senhor. Então, quarta-feira, evangelismo no ar livre, amém? Então, vamos participar em nome de Jesus Cristo. Agora vamos fazer a leitura. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o que queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que não separe o joio. Voltar aqui, irmãos. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi ao cefeiro: ajuntai primeiro o joio e atai fecho para ser queimado, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, está a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, nós já Te adoramos, Te exaltando, ó Deus, através dos cânticos, Senhor, de tudo que foi proporcionado nesta noite, foi tudo para a glória do Teu santo e eterno nome. E nesta noite não será diferente, ó Deus, a expansão da Tua palavra, mas estou aqui nesta noite, meu Senhor, totalmente dependente, necessitado da Tua presença, do Teu Espírito, ó Deus, porque o homem natural não entende, o homem natural não compreende, só podemos ter o discernimento pelo Teu Espírito, Senhor, e que esse Espírito nesta noite, que está neste lugar, Senhor, traga a revelação, o entendimento, ó Deus, do nosso coração. Não permita, Senhor, que nenhum que está aqui nesta noite, na casa de oração, saia daqui sem entender, sem compreender a Tua palavra. Repreende, ó Deus, o espírito roubador de palavra, repreende, Senhor, os demônios que tentam tirar a essência da Tua palavra, que seja neutralizado nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que a glória seja do Senhor nesta noite. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra e fala conosco em nome de Jesus. Me ajuda um pouco. Aí agora tá bom. Glória a Deus. Queridos, essa é uma parábola, Jesus contando a parábola do joio. E nessa parábola, ele fala que os homens semearam a sua semente.
Mas eu estava lendo esse contexto quando Jesus diz contra outra parábola e propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente. Mas enquanto dormiu, isso aqui que me chamou a atenção, os homens semearam uma boa semente, mas enquanto aqueles homens dormiram, veio o inimigo e semeou também a outra semente. E essa semente que ele semeou é a semente do joio. A boa semente foi semeada naquele campo, naquela terra, para que aquela terra tivesse uma plantação de trigo boa, saudável. Mas no decorrer daquela plantação, na noite aqueles homens dormiram, e veio o inimigo e semeou também o joio no meio do trigo. E a Bíblia diz que quando os servos daquele dono, daquele campo chegaram, perguntou: mas você não plantou uma boa semente? Por que essa semente? Por que nasceu o joio? E eles ficaram tão, quem sabe, indignados, e disseram assim: vamos arrancar. E ele disse: não, deixa crescer junto. E eu, querido, fui pesquisar algumas coisas acerca do joio. Por que não se arrancara o joio que quando estava com trigo? O joio, ele tem uma raiz, e essa raiz ela fica dura ali, e se você observar, ele seca todo. Pode pesquisar, busca lá no Google que você vai ver a diferença entre o joio e o trigo. Você vai ver o trigo, ele dá cheio, ele fica completa a sua semente. O joio, ele fica todo murcho. E diz que nesse contexto que eu fui, diz que a raiz dele é profunda, fica segura. O trigo é fácil de malear, o trigo se encurva, o trigo se rende, o trigo se prostra, mas o joio ele fica sempre de pé. E por que não arrancar o joio? Porque certamente se arrancasse o joio do meio do trigo, ia arrancar o trigo junto. E o dono daquele campo disse: não podemos arrancar, porque se arrancarmos, arrancaremos também o trigo. E ele disse que era bom deixar. E eu fui buscar porque o joio tem essa dificuldade de arrancar, porque o joio não quer sair do mundo. O joio deseja ficar no mundo, o anseio dele é esse. Mas só que aqui nessa leitura, ele deixa bem claro isso. Depois nós vamos ver lá a explicação da parábola do joio. Mas aqui nos mostra bem claro que o Senhor daquele campo chega mostrando a realidade, e os seus servos observaram. Sabe por quê? O joio com o trigo, ele se parece. É a mesma coisa, só tem uma diferença. É como eu falei, o trigo, ele é mais fácil de se cuidar, de ter acesso ao cuidado dele. O trigo se encurva fácil, o trigo se rende fácil. Sabe o que eu vou trocar no meu? O trigo, ele se arrepende. O trigo, ele busca mudança. O trigo, ele busca transformação. O trigo, ele busca viver de acordo com aquilo que o seu Senhor está tratando com ele. Mas o joio, sempre um rompante, sempre não querendo se encurvar. E aqui nós vamos ver aqui no versículo 29, e não replicou ele, para que eu separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então pediu para que não tirasse, para que não arrancasse naquele momento. Aí a gente vai entender por que não arrancar o joio do meio do trigo. Por que não tirar, obstruir? Por que não arrancar? Porque está trazendo transtorno. É porque o joio suga, o joio tira a vitamina do trigo. Mas por que o Senhor daquele campo não permitiu? E ele disse, o versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos cefeiros, que é os anjos,
e ajuntai primeiro o joio, e atai em fecho, para ser queimado. Mas olha o que ele diz do trigo: mas o trigo recolherei no meu celeiro. Aqui, querido, Jesus está contando a parábola, mostrando que não vai ter a separação agora, mas a separação será no último dia, na consumação do século, quando ele vier fazer a separação do trigo e do joio. Mas me chamou a atenção que primeiro ele vai arrancar o joio, não é o trigo. E primeiro arrancar o joio, vai lançar no fogo. Aqui fala de fogo eterno. Aqui fala de condenação eterna. Aqui está dizendo sobre, querido, a gente às vezes não presta atenção. Aqui está falando sobre a volta de Jesus. Aqui está falando que Jesus, quando ele vier no grande dia, ele vai fazer a separação. A Bíblia diz em Malaquias: então vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E aqui a gente vai para a parábola da explicação. A parábola está lá no mesmo capítulo, versículo 36. Diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. Ele está expressando que é ele que semeia a boa semente, o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Jesus semeia a boa semente. E quem é os filhos do reino? Somos nós. Ele está falando da parábola, mas são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Olha o que Jesus diz: o inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os cefeiros são os anjos. E ele vai vir fazer a separação. Versículo de número 40: pois assim como o joio é colhido, lançado ao fogo, assim será também na consumação do século. Jesus está dizendo que assim como o joio era colhido, lançado ao fogo, ele está dizendo, assim também será na consumação do século. Era uma parábola, uma comparação, que Jesus estava falando da plantação do campo, e estava falando também da igreja dele, da noiva dele. Ele estava mostrando a realidade que havia esta separação. Versículo de número 41: e mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os... rapaz, isso aqui, eu fiquei, meu Deus, olha que esse texto me mostrou alguma coisa que a gente precisa compreender e ficar atento. Mandarão o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade. Aí ele disse: os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, ranger de dentes. É isso que Jesus está mostrando, é isso que Jesus está expressando, dizendo que, aleluia, que os escândalos, que as coisas iniquas, aqueles que praticam iniquidade, Jesus disse, não sou eu, ele disse que naquele grande dia será lançado na ardente fornalha de fogo. Não é naquela fornalha que Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abednego, que mandou aquecer 7 vezes mais, não. Lá é onde o bicho não morre. Lá é onde
o homem, o ser humano que abandonou a Deus, que rejeitou a salvação. Não, o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente, no trajetório da nossa caminhada cristã, muitas pessoas têm abandonado a Cristo, têm trocado Cristo pelas fábulas do mundo. E aqui voltando, quando Jesus disse que o campo é o mundo, aí eu me lembro do que diz o apóstolo João, João capítulo 2, versículo de número 15 até os 17, ele diz: não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, eternamente. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 43. Então os justos resplandecerão. Oh, que coisa gloriosa! Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o que Jesus está falando, o que Jesus está dizendo acerca desta parábola, querido, que vai chegar aquele grande que eu falei, do grande e terrível dia do Senhor. É o dia que Jesus vai fazer a separação entre aqueles que servia e aqueles que não servia, aqueles que vivia relaxadamente, aqueles que vivia brincando, entrava hoje na igreja, amanhã saía. Jesus vai fazer a separação, e esta separação é dolorosa. Eu sei que é uma palavra que muitas vezes a gente não quer ouvir, mas digo que a mensagem desses últimos dias é a mensagem da volta de Jesus. É a mensagem que o rei está voltando, que o rei vai raiar nas nuvens. A mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que me chamou a atenção aqui é na questão dos homens dormindo. Queridos, nós temos que estar acordado, despertado espiritualmente. Sabe por quê? O tempo que aqueles homens dormiam, o tempo, eu digo que foi questão de segundo, a Bíblia não diz, mas Deus só, questão de segundo que aqueles homens dormiram, o inimigo veio e semeou. Quando a gente está dormindo espiritualmente, a gente vai ouvir conversas de pessoas querendo nos induzir, pessoas querendo nos seduzir. Conversa porque a gente está dormindo e acha que é normal aquelas conversas, e na verdade está tentando nos tirar do caminho da salvação, está tentando nos tirar do caminho que nos leva a Cristo. E o que é que o próprio Jesus disse lá de Mateus 25:13, ele disse: vigiai, porque não sabei o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Igreja do Senhor, esteja acordada, esteja atenta, porque o mesmo Senhor que subiu é o mesmo que vai vir buscar a sua noiva. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Esse homem que semeia a boa semente é Jesus. Todos os dias nos cultos nós estamos ouvindo falar desse homem chamado Jesus Cristo. Todos os dias nós estamos ouvindo mensagem falando do amor, da grandeza, da fidelidade de Cristo. Mas muitas vezes, querido, é o que nós esquecemos, que eu sempre falo que o mesmo tamanho do amor de Deus é o tamanho da justiça. Nós lemos hoje que Deus faz juízo. Nós lemos, e outra coisa mais ainda, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa dele. Se começa pela casa dele, ele diz assim: e como será o destino daqueles que não servem ao Senhor? Mas o que aí traz? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo
E veio o inimigo e dele semeou o joio no meio do trigo. Queridos, isso que eu vou falar é para mim e para vocês, isso aqui é forte. Quando eu semeio contenda na igreja, quando eu semeio divisão na igreja, quando eu semeio divisão no meio do grupo, seja qual for o grupo da igreja, eu infelizmente, estou falando de mim, estou me colocando, eu infelizmente estou me colocando como inimigo, sabe por quê? Porque não estou ouvindo a voz de Deus, e nós temos que ficar atentos, sabe por quê, querido? Porque se nós estivermos dormindo, espiritualmente vai vir pessoas que a gente acha que é de Deus, e colocando você contra outro, contra fulano, contra causando divisão, semeando contenda, semeando o joio da discórdia, o joio da contenda, o joio da fofoca, mas o desejo de Deus é que nós sejamos, querido, trigo, é sempre que nós sejamos instrumento dele nesta terra. Você sabe por que tem muita gente que está aceitando algumas coisas? Porque está dormindo, aí acha que é normal, o inimigo está semeando. E olha o que Pedro diz. Pedro diz lá no capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo disse no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós temos que estar apercebido, atento, porque a volta de Jesus se dará como um ladrão, repentino, rápido, ninguém é como abrir e piscar de olho, a volta dos mestres, a volta do Senhor, e muitos estão dormindo. E aí próprio Paulo disse no versículo 6, ele disse: não dormamos como os demais. E tem muita gente dormindo espiritualmente, tem muita gente dormindo espiritualmente. Só que Jesus nesta noite, Ele quer nos acordar, Ele quer nos despertar do sono. Sabe por quê? Porque Jesus disse uma oração que Ele fez para o Pai. Ele disse: Pai, nenhum do que o Senhor me deu eu quero que se perca, mas que todos venham à salvação. Jesus trouxe salvação para todos, mas nem todos querendo a salvação. Aí vem o joio, vem o inimigo e lança na mente dele: o que adianta tu ir para a igreja todo dia? Porque isso não é de Deus. Aquilo que me tira de cultuar a Deus não é de Deus. E eu vou mais além ainda, me desculpe, eu não estou falando daquele que trabalha à noite, eu não estou falando daquele que estuda à noite, eu estou falando daqueles que estão semeando, dizendo que, deixando de cultuar o Senhor, deixando de buscar, de servir ao Senhor, aí o inimigo é presa fácil, trocando de adorar a Deus, trocando, deixando Deus de lado. Como a nossa irmã Luiz diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tem muita gente se apoiando nessa terra. Sabe por quê, querido? Infelizmente, não estou dizendo que é joio, mas tem muita gente tão seguro no mundo, tão agarrado no mundo, que Jesus vai vir, ele nem vai perceber que Jesus voltou. Sabe por quê? Porque está dormindo espiritualmente. Mas é tempo de despertarmos, é tempo de acordarmos, é tempo de voltar a acender as lamparinas, porque o noivo vem. Não é o pastor, não é o evangelista que vai fazer a separação, mas quem vai fazer a separação é o Senhor da glória, é o Rei da glória, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, ele disse: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Querido, Jesus está tentando esclarecer a igreja dele a todo momento. Se prepara, igreja, se prepara. Nós só estamos vivendo os princípios, nós não vamos passar pela grande tribulação, mas nós estamos vivendo os princípios das dores, e Jesus está chamando a igreja para despertar, Jesus está chamando a igreja para acordar. Mas muitas vezes a gente está dizendo: não, isso é loucura, eu vou aproveitar. E eu digo para você, que para alguns vai ser surpresa, mas para aqueles que estão esperando o noivo, para alguns vai ser tristeza, para alguns vai ser angústia,
Para alguns vai ser decepção, mas para aquele que está esperando o noivo, vai ser alegria, vai ser gozo eterno, vai ser felicidade eterna. Vai dizer o Maranata, o Maranata, o Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E nós estamos dando desculpa para tudo. Nós estamos dando desculpa para cultuar a Deus. Nós estamos dando desculpa para adorar o Senhor. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Estamos botando tantas coisas no lugar de Deus. Agora imagine quando Ele voltar. Quando Jesus voltar, se a gente não tomar cuidado, é como eu falei, não vamos ouvir o soar da trombeta. Jesus estava dizendo que o trigo tinha que continuar ali, não poderia ser arrancado. Mas naquele grande dia ele ia fazer a separação. Como nós temos falado, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ele disse também em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a tua coroa, meu irmão, guarda a tua coroa, minha irmã. É tempo de nos voltar para Deus, é tempo de viver em santidade, é tempo de nos relacionar com Deus, é tempo de nos desprender das coisas deste mundo, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, o Rei está voltando, igreja. O Rei está voltando para buscar os príncipes e as princesas para o seu reino. O Rei está voltando para buscar os príncipes e as princesas para estar no seu reino. Reino de glória, aonde não haverá mais dor, sofrimento, angústia, aonde haverá um povo reunido. Arabassurianás. Ai, arabassuri canta, arabas. Aleluia. Oh, bem. Mas olha o que é que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:3. Ele disse, quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e aqui está para dar luz, de nenhum modo escaparão. Olha o que é que Paulo está dizendo. Quando alguns surgires a paz, segurança, pode entender que vai vir repentina destruição. Porque, querido, como eu falei no domingo, pode falar o que quiser, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar proclamando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz. Ao terceiro dia estão tentando tentaram desmoralizar no carnaval do Rio de Janeiro, tem alguns canais de televisão até dando risada, mas naquele grande dia, eu vou dizer o que eu disse domingo, eles vão ter que dar notícia, eles vão ter que dizer, rabassuriana, aleluia, aleluia, subiu aquele Zé Povinho, aqueles que nem dá nada, foi separado para morar com o Rei. Ora, sergue, ora, nas, aleluia. Apocalipse 22, versículo 6 e versículo de número 7, diz assim: e disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer. Versículo 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Ele não está dizendo que aquele que só ouve, aquele que pratica a palavra. Estão chamando, sabe por que ele vai chamar de bem-aventurado, bendito, glorioso, maravilhoso? Ele vai chamar a sua igreja de forma especial. Ele vai chamar a igreja santa, noiva do Cordeiro, igreja separada, igreja imaculada, igreja comprada, igreja remida, igreja transformada, igreja liberta, igreja do noivo. Aleluias.
Mas o que é que Pedro diz? Na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrio, vigilante ou vigiai, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. O diabo todos os dias está procurando alguém para devorar, para tirar da presença de Deus. O diabo está procurando todos os dias a nossa família, o nosso lar. Mas quando o diabo chega na porta da nossa casa, ele encontra Jesus Cristo lá dentro. Quando o diabo chega lá, ele encontra Jesus. E sabe o que é que ele diz? Aqui tem um dono, aqui tem um Senhor, eu não posso. Ele pode até bater na porta, mas quando ele abrir, vai entender que Jesus Cristo é o dono daquela casa, é o dono daquela família. Por isso que é preciso vigiar. Sede sóbrio, vigilante, porque o diabo está rugindo, igreja. O diabo está tentando lançar esfriamento espiritual, desânimo, para você não vir mais aqui, botando tudo na tua frente, para te ludibriar, para arrancar a tua família, para destruir o teu lar, o teu casamento. Mas é tempo de vigiar. Tome cuidado, você nesta noite, cuida da tua família. Como é que eu vou cuidar? Busque a Deus como prioridade. Muitos crentes procurando a pretexto, desculpa, para não cultuar mais a Deus. E eu vou falar isso aqui com toda a precisão nesta noite. Eu lembro que quando o pastor liberou as listras, para não ter mais listra, é como se estivesse tendo listra. A desculpa era listra. Mas sabe o que é isso? É porque as pessoas estão procurando dar desculpa. A gente dá desculpa para o pastor, a gente dá desculpa para o irmão, a gente dá desculpa para o líder da senhora, do líder do senhor, do jovem, seja do grupo de louvor, mas a gente não vai dar desculpa naquele grande dia. Quando a gente chegar diante do esposo, do noivo, e que ele perguntar: mostra-me as tuas mãos. Queridos, nós não estamos vivendo, nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Eu saí do culto, mas minha esposa, e falei, um bocado de jovem, tudo bebendo. Eu lembrei da passagem de Noé. E tem muitos crentes ainda dormindo, querido. Crentes que têm chamado, crentes que têm ministério, crentes que Deus chamou para uma responsabilidade, mas ele tem deixado, tem abandonado, e acha que ele fazendo isso está deixando a igreja. Não, querido, eu te digo uma coisa: eu vou pagar o preço, você vai pagar o preço. Quando nós abandonamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo, pode até aparentemente, David, você comprar um carro, uma casa boa, David, mas também pode dizer que naquele grande dia tu não vai ter dizer para o Senhor: não, Senhor, eu tive que cuidar da minha família. Mas Deus não vai dizer assim: ah, David, mas eu cuidei de ti. Não, Deus vai dizer assim: apartai, porque eu não te conheço. Mas longe disso, viu, David, só um exemplo, porque eu sei que você tem fé em Jesus Cristo, que as coisas deste mundo não dominem o seu coração. Só estou dando como exemplo, tem muitos crentes que enterrou a sua ferramenta, que enterrou o machado, que enterrou a colher, enterrou o prumo, enterrou tudo, não quer fazer mais nada na igreja. Agora é até arrastado, até para ser escalado. Eu vou falar aqui no ministério de louvor, até briga para escalar. Não quer, não me escala. Não, assim, ó, não quero, sabe o que, querido? Nós estamos correndo das coisas de Deus, porque as coisas do mundo é atrativo para a nossa carne. Mas entenda de uma coisa, que naquele grande dia não haverá desculpa nem para mim nem para você. Eu disse pela manhã: eu não quero passar 10, 20, 30 anos na igreja e naquele dia Jesus dizer assim: eu não te conheço. Porque é duro, mas é uma verdade. E tem muita gente abandonando a Cristo. Eu não vou falar abandonando os trabalhos, abandonando a Cristo. Mas Jesus está te chamando hoje, dizendo: acorda, desperta. Desperta, porque eu quero te usar como instrumento. Desperta, porque eu quero tu na minha presença. Desperta, porque eu quero você. Mas muitas vezes, aí é o que Tiago diz, Tiago 4:7. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Primeiro a gente tem que se sujeitar a Deus, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é dono de tudo, que Ele é o nosso Salvador, que foi Ele que nos deu o emprego, que foi Ele que nos deu o pão, foi Ele que nos deu a veste, mais ainda, que nos deu fôlego de vida. Você só está aqui nesta noite, porque o ar não é teu, o fôlego não é teu, é dele, é dele, é dele. Ele, se Ele tirar o fôlego de vida, nem eu nem você respiramos, não tem balão de oxigênio, não tem aparelho para fazer você respirar. Se Deus tirar a respiração, então, enquanto tem fôlego, louve, adore, exalte e glorifique ao Deus eterno. Rabás. Aleluia. De manhã, nós lemos um texto, e eu gravei esse texto de Amós, capítulo 3, do versículo 6 e 7, fala que Deus não fará nada sem não avisar. Tudo que Deus fará, primeiro Ele dá o aviso. Tudo, Ele está dando o aviso da volta dele. Ele deu o aviso que havia maremotos, terremotos, peste. Ele falou que havia epidemia, Ele falou que havia tudo isso. Aí muitos ainda não estão aqui, mas Ele disse que haveria tudo isso que aconteceria na terra, no mundo. Mas Ele disse ainda só é o princípio das dores. Mas Ele disse que antes dele falar toda coisa, não dizer assim, eu não ouviu, querido. Deus primeiro avisa, Deus manda o recado, Deus manda a direção, dizer, se conserta, volta para mim, adore meu nome, se arrepende, porque eu estou voltando. Aí muitas vezes o pregador é taxado, sabe de quê? De santarrão, quer ser melhor do que o outro, que prega mais do que o outro. Longe de mim, eu não prego mais do que ninguém, eu não faço nada mais do que ninguém, eu só estou aqui por causa dele. E Deus também quer te usar também, Deus também quer te usar neste lugar. Eu falei aqui quinta-feira que eu estaria orando para Deus levantar pessoas jovens, adolescentes, para estar ministrando a palavra. Sabe por quê? Deus quer usar a sua igreja, Deus quer que você seja a boca dele na terra. Deus quer, ainda que acredite em você, ainda que zombe de você, mas Deus quer que eu e você sejamos instrumento dele nessa terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Mas há muitos que estão no sono da indolência. Por isso que Paulo diz assim, o versículo 6 que eu falei, a parte A, ele disse, assim pois, não durmamos como os demais. Paulo chama a igreja de Éfeso, não durmamos como os demais. E os que, ainda diz ainda, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que é que Paulo diz. Paulo está chamando para que a gente não esteja dormindo espiritualmente, e não sejamos também levados por essas coisas do mundo, mas sejamos guiados pelo Espírito. Ele diz assim, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, para que seja entendido, porque esse grande dia, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, esse dia vai chegar, a igreja de Tessalônica, esse dia vai chegar, esse dia do que está escrito lá em Apocalipse. Tem muitos que diz que parece que está vivo, mas está morto, muitos que parece que está vivo, mas está morto. Mas nesta noite o ressuscitador, o grande eu sou, está aqui nesta noite para te levantar, para te ressuscitar, para te acordar. Desperta, porque o noivo vem. Mas a gente muitas vezes não dá crédito, como eu falei pela manhã, porque o profeta é de casa, todo mundo conhece. Mas a Bíblia não é de casa, a Bíblia é do Senhor, a palavra é do Senhor. Então é a palavra dele, é a boca de Deus falando conosco nesta noite. É a palavra dizendo, fala para a minha igreja, que chegou a hora. Eu estou olhando para o relógio ali, mas está quase chegando, porque o relógio da volta de Cristo é Israel. É o ponteiro da volta de Cristo é Israel. Porque todas as nações, muitas das nações querem contra Israel, quer se levantar contra Israel, porque sabe que Israel é uma potência na mão de Deus.
E hoje eu e você somos Israel de Deus. Porque há uma perseguição contra a igreja. Porque estão fazendo tantas coisas para que a igreja seja fechada, para que tente até leis. Muita gente não sabe lei no Congresso para tapar a boca da igreja, nem para fazer um culto no ar livre. Estão tentando e muitos crentes estão dormindo. Muitos crentes precisam acordar. Tem uns vídeos aí rodando na rede social de uma pessoa fazendo obras de... querido, a igreja precisa acordar, a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar. Jesus está chamando a igreja para a verdade. Jesus está chamando a igreja para a realidade. Jesus está dizendo: abandona o mundo, abandona o pecado, porque vai chegar a minha hora. Eu gostaria até de falar aqui, mas não vou falar porque eu não me envolvo com ações políticas. E eu falo isso abertamente, até minha esposa me corrigiu a semana passada. Eu não tenho vergonha de falar, ela me corrigiu quando eu fui lá e toquei em um candidato. Eu não sou disso. Isso é para mim aprender, querido. A igreja precisa acordar. E eu digo, tem muitos crentes que estão dormindo. Crentes que estão dormindo, aceitando, coloiando, andando de mão dada com isso, querido. Jesus chamou a igreja para ser separada, rei. Jesus chamou a igreja não para ser melhor do que ninguém, mas para ser diferente. Jesus chamou a igreja para amar o homossexual. Jesus chamou a igreja para amar a lésbica. Mas Jesus também chamou a igreja para não aceitar o pecado. Jesus chamou a igreja para pregar contra o pecado. Não é contra o pecador, é contra o pecado. O que Jesus está mandando eu falar aqui não é para destruição, é para que nós acordemos, para que nós despertemos. Sabe por quê, querido? Porque Ele vem. Quantas vezes você vai ouvir da minha boca, da boca do pastor, de irmãos que Jesus vem? É tempo de nos consertar, é tempo de apertar o cinto, é tempo, sabe por quê? Porque dias piores virão. Dias piores virão, dias difíceis de angústia, mas Jesus vai guardar a sua noiva. Está lá em Apocalipse 3:10. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo mundo. Mas é quem guarda a palavra. Está na hora, igreja, de nós vivermos a palavra. Está na hora de nós deixarmos mimimi dentro da igreja. Está na hora de nós deixarmos de fofoca, de contenda, de discórdia. Está na hora de nós nos unirmos para pregar o evangelho. Está na hora de darmos as mãos. Está na hora de nós abraçarmos. Nós não podemos abraçar por causa da pandemia, mas quando eu falo abraçar o reino de Deus, está na hora de acordar e dizer que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Está na hora de nós nos unirmos e declararmos que o único Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor desta cidade, que o Senhor desta nação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu já estou encerrando, mas eu queria voltar à parábola. Olha o que é que Jesus disse: deixai. Por isso que a gente não tem o poder de ninguém, nenhum pastor, ninguém tem o poder de lançar ninguém fora da igreja. O pastor tem um poder de ensinar, dado por Deus, autoridade para ensinar, para instruir, para corrigir, ele tem. Agora a separação, só Deus vai fazer naquele grande dia. É a Bíblia que diz: deixa-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi ao cefeiro: ajuntai primeiro o joio, e atai em fecho, para ser queimado. Mas o trigo, a minha igreja, o meu povo, a minha noiva, os meus escolhidos, eu colocarei no meu celeiro nos céus. Esse celeiro aqui simboliza o céu. Não está escrito céu, mas é o celeiro dos escolhidos. O celeiro de Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus quer salvar todos. Mas nem todos vão querer a salvação. Sabe por quê? Porque os prazeres do mundo é mais satisfatório. Aí muitas vezes a gente não quer deixar aquilo que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É difícil, irmãos, eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas você vai ter Jesus para ajudar você. Se você quiser pular do barco,
pode pular. Mas se você permanecer no barco, Ele vai te ajudar. Se você permanecer no barco no momento da luta, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar força. Mas Ele está dizendo, não pule do barco, porque pulando do barco está saindo da salvação, está saindo do caminho, está saindo da direção. Aí eu vou dizer porque eu falei que quando o rei voltar, ele vai buscar os príncipes e as princesas de Deus. Sabe o que foi que... Ele disse, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Davi não tinha inimigo. Eram os próprios irmãos de Davi. Mas ele disse, prepara uma mesa para que a gente viva bem. A minha família vai viver bem, compartilhar. E eu ouvi muito isso, que você sentará entre príncipe e princesa de Deus. Eu ouvia muitas mensagens, eu ficava indagando na minha cabeça, príncipe e princesa de Deus. Aí eu lembrei que Deus é rei. Alguns estão dizendo aí que o rei é isso, o rei é Jesus, meu irmão. O rei não é uma pessoa que morre e não teve a essência de no terceiro dia ressuscitar, não. O rei é Jesus, e ele vem em coroa de glória, montado no cavalo branco, e na sua coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Ora basurianaias. Está escrito. Aí teve algum que até usou esse texto para fazer uma tatuagem, que está escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é rei vai ter príncipe e vai ter princesa. E quem é os príncipes de Cristo e as princesas de Cristo? Segundo a Bíblia, eu entendo que é a noiva dele, que é a igreja dele. A igreja dele ele chama de príncipe, de princesa, de noiva, de amada, de graciosa, de cheirosa, de perfumada. Ele chama a sua igreja dessa forma. O mundo pode chamar o povo Zé Pozinho, um povinho que grita, um povinho que está reunido ali, que não dá nada. Só que esse Zé Povinho, ele tem um dono, ele tem um Senhor, ele tem um Deus que vai dizer, vinde bendito do meu Pai, vinde, valeu a pena sofrer. É o que está lá em Romanos capítulo 8, 18, diz que as aflições, que as angústias desse tempo presente, nunca é para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparadas, é para a noiva dele, é para a esposa dele. Ei, meu querido, levanta a tua cabeça, que o que Deus tem para você é melhor, o que Deus tem para a sua igreja é melhor. Aqui a gente chora, aqui a gente sente dor, aqui a gente geme, mas lá na glória, aleluia, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, mas haverá um coral de Deus, um coral do Eterno, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluia. Ora basura, ora naia sério, ora. Mas eu queria fazer uma pergunta nesta noite, simples e descomplicada. Tem alguém nesta noite no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver alguém nesta noite, pode levantar uma das suas mãos. Se tiver alguém aí na galeria aqui embaixo que quer voltar para Jesus, se reconciliar, pode levantar uma das tuas mãos. Se você estiver tendo dificuldade, pode levantar as mãos que eu vou te buscar aí. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer voltar para Jesus? É noite de Jesus está te chamando, Jesus está te dando a oportunidade. Hoje é a noite oportuna da salvação. Tem alguns que dizem, eu vou aproveitar, vou curtir a minha juventude, eu vou fazer isso. Querido, é tudo ilusão, isso passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, vai permanecer. Mas não é só aqui, é na eternidade. Eu queria fazer essa pergunta mais uma vez nessa noite, que a igreja continue em espírito de oração. Eu queria fazer mais uma vez, tem alguém nesta noite
que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma das suas mãos e venha aqui em nome de Jesus. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? O silêncio nos diz que não. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas não diga que não ouviu, porque a palavra foi pregada. Hoje você está me vendo aqui, mas amanhã, quem sabe, vocês não me verem mais. Essa é a realidade, a gente não sabe. Eu estava até falando aqui, terça-feira, no culto que teve aqui, eu até cantei um pedaço da música de Ludmila Fermo, Nunca Pare de Lutar. Quando foi no meio da semana ainda, Jesus prouve chamar a ela. E aí, se ela não tivesse preparada com a fé em Jesus Cristo? É por isso que a gente tem que estar preparado. Não é se preparar, é estar preparado. Eu não estou te metendo medo, eu estou dizendo que é tempo de nós voltarmos para Cristo. Amém? E eu queria convidar todas as crianças aqui na frente, em nome de Jesus. Nesta noite também estaremos orando pela vida da nossa irmã Jaqueline, a esposa do nosso irmão Serra. Nós estaremos orando por ela, que está internada ali, com a complicação da Covid, mas a igreja do Senhor continua orando. Vamos orar por aqueles irmãos também que estão enfermos. Eu queria convidar o corpo de obreiros nesta noite, em nome de Jesus. O corpo de obreiros, em nome de Jesus, para estar aqui nos ajudando, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Todos os obreiros, ajude-nos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós estamos orando pela vida dessas crianças. É como eu tenho falado, não foi qualquer pessoa, foi Deus que colocou no coração do pastor, porque Deus sabia que o ataque contra as crianças tem sido terrível, David. Tem sido malicioso de Satanás. Ele tem tentado ludibriar a mente das crianças, para quê? Até para que as crianças se revoltem contra os seus pais. Mas a igreja está atenta, porque Deus tem mostrado para a sua igreja, amém? Eu queria pedir os obreiros aqui que tivessem ungindo as mãos e que tivessem ungindo a cabeça de cada uma dessas crianças aí, com os obreiros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ungisse a cabeça de cada uma dessas crianças nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Depois que os irmãos ungir, para os irmãos não ficar de pé, só depois que terminar de ungir, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. E eu queria pedir aqui, Ademir, sobe aqui os irmãos para estar ajudando, colocar as mãos em posição da cabeça dessas crianças, os 3 obreiros aqui em cima comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós estamos numa guerra espiritual, querido. Nós estamos numa batalha nesses últimos dias, onde tantas coisas influenciando as crianças, e a igreja de Cristo tem que estar atento a isso. Você que é pai, observe o que o teu filho está fazendo na internet, jogando, observe, porque o diabo é astuto, viu? Ele tem lançado algumas coisinhas, tem uns camaradas todo bem bonitinho, mas entenda que é demônio puro, viu? É demônio puro, para tentar ludibriar a mente das nossas crianças. Vamos orar em nome de Jesus. Estende as mãos, igreja, para cá nesta noite, para essas vidas que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Deus, os teus pequeninos, Senhor. Ó Deus, eu tenho dito que da boca da criança, como diz a tua palavra, suscita o perfeito louvor. Eu sei que o diabo está tentando roubar esse perfeito louvor. Eu sei que o inimigo está tentando roubar a adoração da igreja, dessas crianças. Mas em nome de Jesus Cristo, que cada criança seja revestido nesta noite, seja coberta, Senhor, com o teu manto. Senhor, coloca o capacete da salvação protegendo a mente dessas crianças, o escudo da fé protegendo o coração, a couraça da justiça. Senhor, em nome de Jesus, reveste essas crianças nesta noite e repreende toda retaliação, repreende toda seta, Deus, que vem para tentar infiltrar na mente dessas crianças, no coração. Seja quebrado nesta noite, seja desfeito nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Que toda retaliação do inferno seja quebrada agora, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que as tuas mãos poderosas, assim como o Senhor fala que a galinha que guarda os seus pintos debaixo da sua, assim o Senhor guardará a sua igreja. Guarda essas crianças e a tua igreja, é os teus filhos, teus pequeninos. Guarda nesta noite, reveste as vidas dele e repreende todo mal, toda seta, todo espírito que não te louva, Senhor. Que essas crianças sejam abençoadas pelo Senhor,
Coloca as tuas mãos sobre essas crianças, do alto da cabeça à planta dos pés nesta noite. Que essas crianças sejam revestidas, cobertas pelo teu poder, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, que nenhum mal venha chegar na vida dessas crianças, mas que essas crianças cresçam nos teus caminhos, que essas crianças sejam instrumento na tua presença. Nós pedimos a tua bênção nesta noite, Deus amado, Deus querido, ainda querendo clamar pela vida da nossa irmã Jaqueline, Senhor, que está ali, ó Deus, internada. Senhor, nós te pedimos nesta noite, a tua palavra diz que o Deus de perto também é o Deus de longe, o Deus que operou no passado e continua operando. Toca, Senhor, não só na vida dela, mas naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas. Toca nesta noite, seja a respiração, seja o ar, seja o balão de oxigênio da tua filha nesta noite. Ó Deus, entra com o teu bálsamo, entra com a cura, com a libertação, ó Deus, e dá vitória à tua filha, Senhor. Aqueles que estão doentes desta casa, Senhor, outros irmãos e irmãs que estão impossibilitados de te adorar, mas nesta noite nós te pedimos, vai de encontro, Pai. Toca nessas vidas, toca, Senhor, em nome de Jesus. Repreende esse espírito de enfermidade e traz a cura, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, toca na vida deles, Senhor. Aqueles que vão assistir depois, toca, ministra, cura, libertação, salvação, restauração, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, nós te pedimos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, dá uma noite de paz, uma noite refrigerada, uma noite guardada pelo teu Espírito Santo. Leva o teu povo, Senhor, para de volta para os seus lares. Livra do homem sanguinário, livra do homem salteador, de todas as espirituais da maldade. Dá uma semana abençoada ao teu povo, nos comércios do teu povo, nos trabalhos do teu povo, que tenha uma semana de paz, uma semana de conquista, uma semana de realizações, mas a maior realização deles seja a salvação em ti, Pai. Por isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Obrigado aos obreiros em nome de Jesus. Vão para os vossos lares abençoados,